Olá, esse é o Painelcast, o podcast da AIARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Eu sou o engenheiro agrônomo Bruno Prota. Eu sou Gustavo Carvalho, engenheiro civil e diretor do AIARP Jovem. E eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil. Hoje estamos aqui com o nosso convidado Enrico Mangoni. Falei certo, né? Exatamente. É engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia, Universidade de Florença, e PhD em Engenharia de Estruturas pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Bolonha. E nós convidamos para falar sobre o modo de construção italiano. Bem-vindo ao Painelcast, Enrico. Muito obrigado. É uma honra para mim ser aqui com vocês falando de construções. Enrico, para começar, vamos falar um pouco da arquitetura. Nós tivemos um episódio no Painelcast sobre arquitetura, a influência da arquitetura aqui em Ribeirão Preto. O episódio, eu tenho até a cola aqui, o episódio 15 da terceira temporada com a Ana Gléria. E ela falou que aqui na época, aqui em Ribeirão, entre 1930, tivemos uma época de 600 projetos aprovados pela prefeitura aqui de Ribeirão, mais ou menos com 16 profissionais italianos. Esses 600 projetos foram assinados por profissionais italianos, porque foi aquela época, eu acho que o Bruno pode até ajudar, que teve a questão do... O pessoal mudou aqui para o Brasil, a imigração, e os italianos começaram a trazer os seus modos construtivos aqui para o Brasil e para Ribeirão. E o que você pode falar um pouco desse modo construtivo dessa época? O que tem de diferença? Na verdade, os italianos introduziram no Brasil, eu conheço bem a situação de São Paulo, acho que não é muito diferente daqui em Ribeirão. Introduziram primeiro a tecnologia da construção em alvenaria de tijolo. Muitas construções em São Paulo, antigamente, principalmente aquela portuguesa, erano in terra, in terra cruda. Terra cruda é italiano, em português se fala em... Terra batida, terra crua. Terra crua. Depois do período da terra crua, chegou o período da alvenaria de tijolo. E principalmente, basicamente, quem introduziu essa tecnologia foram os italianos. Depois, o período da alvenaria de tijolo, chegou a tecnologia do concreto armado. Concreto armado, de novo, vários mestres de obras eram italianos, principalmente. E você, por exemplo, no centro de São Paulo, reconhece muitos edifícios, muitos prédios, que eles são arquitetonicamente, são de estilo neoclássicos. Era aquele estilo europeu que recuperava parte da arquitetura de vários estilos antigos. Então, essa era a parte arquitetônica. A tecnologia construtiva era uma tecnologia italiana. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Digamos, passeando em São Paulo, olhando, se é possível, a alvenaria ou algumas características dos prédios, eu ainda posso reconhecer se naquele bairro se instalou uma comunidade ou uma outra. Por exemplo, a comunidade calabresa ou aquela vêneta. Por quê? Porque a modalidade de fazer a mesma alvenaria e alguns detalhes era diferente, já regionalmente na Itália. Então, ainda dá para perceber alguma coisa. Então, isso foi um período de grande difusão, não somente da arquitetura e dos estilos italianos, mas também das tecnologias. O que acho isso um grande problema atual, por exemplo, de São Paulo, do centro de São Paulo, além de várias outras problemáticas, não se sabe o que fazer com aqueles prédios. Por quê? Porque depois a morte dos últimos grandes mestres de obras italianos, não houve aquela transferência de sabedoria em fazer. Por quê? Porque na Itália
as empresas de construção do passado, cada empresa, digamos, transferia geração para geração a sabedoria em fazer algumas coisas, até segredos, em fazer alguma argamassa, fazer alguns detalhes. Então, aqui chegaram esses mestres italianos, depois não se transferiu essa sabedoria. Então, hoje tem um monte de prédios, a gente gosta dos prédios, mas também não sabe o que fazer. Por que não sabe o que fazer? Porque não conhecendo a tecnologia, você não sabe como conservar também. Isso é uma questão, né? Além de outras questões. Então, a influência foi muito grande e eu acho que seria interessante conservar, porque destruir tudo, além de destruir uma construção, você destrói uma identidade, uma história. Então, e nem transfere pelas gerações futuras, pelos seus filhos, seus netos, o passado. Então, se cada vez você vai destruindo, as gerações futuras não podem olhar qual que é a sua origem, de qualquer forma. Henrico, desculpa, eu fiquei muito curioso. Qual é o detalhe, apesar de não fazer parte, mas qual que é o detalhe que o senhor consegue notar na diferença de uma construção feita por uma pessoa da Calabria, um calabrese do de Veneto? Por exemplo, uma primeira coisa que me enxerga a espessura a gente fala na Itália de convento de Malta, a espessura da argamassa. A argamassa mais grande era bastante típica do sul. A argamassa mais fina era mais típica do norte. E você sabe, eu não sei se você é engenheiro, não sei se é engenheiro estrutural, mas muita gente não sabe que a resistência da alvenaria é estritamente ligada à espessura da argamassa. Mais fina a argamassa, mais resistente é a alvenaria. Então, a alvenaria do povo do norte era mais resistente da alvenaria do povo do sul. Sério? Tem alguma coisa a ver com a parte de isolamento? Porque a parte do norte seria um pouco mais fria que a do sul, influenciava em alguma coisa? Acho que é mais uma... Normalmente, as pessoas do norte naquela época eram mais organizadas, mais precisas em fazer as coisas. Então, é mais uma... E também tem o componente da construção durar mais, né? Sendo mais resistente. Claro. E também, mesmo em como são encaixados os tijolos, né? Então, uma coisa é fazer 2 paredes de tijolos basicamente encostadas uma com a outra. Outra coisa é fazer uma parede de tijolo com os tijolos transversais bem... Tem toda uma regra, Ô, Henrico, assim, usando essa pergunta do Bruno, eu queria perguntar para você o seguinte: qual é a característica da construção italiana que você chega num lugar, seja no Brasil, seja fora, que você fala assim, ó, isso é uma construção produzida ou feita por italianos? É algo que é marcante, assim, que eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu sei que aquilo foi construído ou projetado por italianos. Você fala de construções do passado. Sim, algum elemento construtivo ou algum tipo de construção. Isso acho que é uma característica que você encontra em várias tipologias de construções. Ou seja, para nós a construção não era somente uma a realização de uma estrutura ou de qualquer coisa onde a gente mora, mas também tinha sempre alguma coisa ligada à estética. Mesmo sendo uma construção simples, por exemplo, você encontra uma borda de uma janela que ela é bem arrumada, ou seja, a construção, sendo que
no passado, a construção era a própria casa. O italiano sempre gostou da sua casa. Então, a casa, pelo italiano, sempre foi um valor. Então, é o que ele esperava na vida. Ter uma própria casa, aquela casa era a casa pela vida inteira. Então, claro que ele gostava que essa casa fosse, além de um lugar onde viver, um lugar, como posso dizer, com algumas características diferentes. Você sabe que o italiano é individualista, então o italiano gosta de ter uma casa diferente da casa dos outros. Então, você encontra sempre alguma coisa diferente. E isso não era difícil na Itália, mesmo uma pessoa não tendo uma grande preparação, uma grande cultura. Por quê? Porque a Itália, as construções históricas e do patrimônio histórico são muito difusas. Então, simplesmente olhando as construções do passado, a gente, com a criatividade que o italiano tem, trazia alguma coisa para... Entendi. E em relação às construções do passado, as construções que foram feitas aqui no Brasil, todas elas receberam essa atenção na questão do clima do Brasil de ser diferente? Porque até eu estava conversando com o Bruno, essa questão de que às vezes a gente quer reproduzir um projeto em outro lugar e não analisamos o clima, não analisamos se vai ser viável aqui como era viável lá. Tem essa característica aqui ou ainda não? Ainda não, né? Não teve no passado. Isso, diria, é o desenvolvimento termoacústico que você está falando. Isso diria que no passado não era uma característica principal. Mas diria também que as construções de alvenaria, por exemplo, sendo que pela resistência a espessura da parede deveria ser consistente, você teria uma boa inércia térmica, independentemente da prestar atenção ou não. Então, não era muito... A questão, eu acho, do desconforto termoacústico chegou mais com a tecnologia do concreto armado, onde você realizava um esqueleto de concreto armado e depois parede de fechamento. E aquela parede de fechamento, sendo que era de fechamento, então era pobre, era feita de material muito com uma inércia menos nobre, com uma inércia térmica não muito boa. Então chegou mais nessa época, porque em um prédio de 10 andares de alvenaria, você chega facilmente no andar térreo em uma parede com uma espessura de 50, 60 centímetros. Então, são paredes que já têm uma boa inércia térmica, que chegava de uma forma indireta, ou seja, não se pensou nisso, mas foi consequência do... Consequência, exatamente. A tecnologia do concreto armado simplificou também muito, praticamente com a tecnologia do concreto armado a gente conseguia ter vãos muito mais amplos, espaços muito mais livres, e precisava talvez de melhor sabedoria, porque então essa foi a difusão do concreto armado. Mas no começo do concreto armado, o que interessava era o esqueleto de concreto armado. A parte de fechamento era uma parte muito menos nobre. Isso também na Itália, não é? Então, se perdeu essa característica de inércia térmica que uma boa construção de alvenaria sempre tinha. Ô Henrique, aproveitando, né, a sua qualificação, PhD em estruturas, professor há 15 anos, mais de 40 publicações, eu queria falar um pouquinho do lado profissional. Qual que foi ou qual é a motivação lá atrás, quando você começou a estudar engenharia, para chegar nessa excelência em estruturas? Assim, ó, o que foi o clique, o despertar?
No meu caso. No seu caso. Falando específico do Henrico PhD. Bom, no meu caso, é um caso, acho que seria recomendável para todo mundo. Ou seja, eu sou engenheiro, mas sou um filho de arquiteto e meu avô era arquiteto. E você sabe que o arquiteto do passado gostava e entendia, além da parte da estética, entendia muito mais agora de construção. Então, meu pai, o meu avô gostavam da construção, da tecnologia construtiva. Então, eu acompanhava meu pai há 4, 5 anos na obra. Então, a engenharia, eu vi a formação estrutural, não sei, talvez como uma complementação do que existia em casa. Ou seja, em casa existia já uma arquitetura, uma excelência. O que eu posso fazer? Isso é típico dos italianos também. Sim. O que eu posso fazer mesmo sendo em casa para me diferenciar dos outros? Sim. Então, eu vi que a parte estrutural estava, nos últimos 30, 40 anos, evoluiu muito. Então, me apaixonei e foi fazendo essa direção. Eu acho que foi isso. Até porque a parte estrutural é muito ligada digamos, aos conceitos, aos métodos matemáticos da engenharia, mas também como italiano eu acho que as estruturas podem ser também arquitetura. Ou seja, no mundo agora se fala de arquitetura estrutural, ou seja, caso onde você realizando uma estrutura aparente ou não, você define uma arquitetura. Eu gosto muito disso, ou seja, de ver uma essa integração onde a estrutura seja bem visível, bem reconhecível. Você consegue explorar o visual a partir desse... Exato. Não, talvez isso não é uma crítica para ninguém, mas talvez são estilos arquitetônicos, mas não aquela bagunça onde você enxerga a arquitetura, mas para entender a estrutura deve ser um especialista. Sim. Porque uma pessoa que não é especialista fica um pouco, digamos assim, desconfortável, não entende, mesmo visualmente, qual é a estrutura. E aproveitando, só fazendo um gancho que você falou muito dessa questão da estrutura, a sua especialização é em concreto armado, ou não? Você já ampliou para o mestrado? Eu sou um caso, de novo, um pouco atípico. Eu agradeço muito a minha família, porque, na verdade, eu trabalho sem falta de humildade com todos os materiais. A gente trabalha com estrutura metálica, concreto armado, madeira, vidro, compósitos, isso é um fato para mim. O futuro das construções são as construções compostas. Hoje a gente fala muito de sustentabilidade, fala muito de otimização. Então, o que é otimizado, o que é sustentável, não é uma construção feita de um material, é uma construção feita de vários materiais, cada um pela sua parte. Essa talvez é eu pesquisei muito do lado acadêmico também, na parte das estruturas compostas, mas se você pensa, basicamente, a estrutura mais maravilhosa do mundo é a estrutura composta qualquer, o corpo humano. O corpo humano é feito de várias partes, de vários materiais. Você tem uma parte óssea, você tem uma parte de músculo. Então, músculo onde o Nosso Senhor colocou, onde precisa de tração. Ósseo, ele colocou onde precisa de compressão. Então, se você transfere isso, por exemplo, numa estrutura moderna, poderia ser uma estrutura composta aço concreto, onde você coloca o aço
na parte de tração, o concreto na parte de compressão. Os dois trabalhando na maneira melhor, economizando tudo. Então, acho que o futuro é das estruturas compostas. E também isso enxerga na minha formação, porque como italiano, claramente trabalhamos muito com as estruturas existentes. Então, quando você vai reforçar, vai, digamos, conservar uma estrutura existente, 90% dos casos, o seu produto final é um produto que tem várias estruturas de tipos diferentes. Essa era a minha próxima pergunta. Qual que é o grande desafio ou a grande diferença entre atuar aqui no Brasil e na Itália? E eu acho que o senhor acabou de explicar. Na Itália, você tem muita reforma e restauração de prédios já existentes, alguns com milhares de anos. E aqui no Brasil são majoritariamente construções novas, prédios novos. Sim, no Brasil, principalmente são construções novas. Uma grande diferença também, porque eu sou convidado também em várias universidades brasileiras em fazer cursos, palestras. E o Brasil está mudando, mas as escolas brasileiras são muito boas, mas até agora muitos engenheiros, arquitetos, eles são especialistas de um material. Então, uma grande problemática, eu acho, também olhando os projetos, é a compatibilização de capacidades diferentes. Ou seja, por exemplo, vou te fazer um exemplo. Aqui, 95% dos casos, se você faz um prédio, faz uma construção, tem um especialista das fundações e tem um especialista da parte estrutural, sobre estrutura. E na Itália, por exemplo, a menos que as fundações não sejam fundações particulares, quem faz a parte estrutural faz-lhe também a parte de fundação. Ou seja, não divide. Então, isso é um exemplo. Mas, por exemplo, no caso das estruturas compostas, não é fácil, porque você encontra um especialista do concreto armado, ele não quer mexer com aço. Você encontra um especialista do aço, ele não quer mexer com o concreto armado. Então, é uma... Mas é interessante essa observação, porque é uma coisa que a gente vê nas gerações, acho que de uns 10 anos para cá, formam-se mais especialistas do que uma pessoa que compreende o todo. Generalista. Isso é, por exemplo, os engenheiros italianos no passado, eles eram muito procurados no mercado internacional. Por quê? Porque a formação nossa era uma formação com uma base cultural muito ampla. Então, o engenheiro era procurado porque ele tinha uma visual a 360 graus de um problema. Ou seja, mesmo não sendo tão específico de uma problemática, ele entendia que existia uma problemática. Muito bem, vai chamar um especialista dessa problemática. Era mais hoje se diria, um project manager. Ou seja, ele entende muito de muita coisa e compatibiliza, mas é o que hoje precisa. Uma soma de projetos diferentes talvez não seja um projeto, é uma soma de projetos diferentes. Então, um projeto é uma articulação de partes diferentes, mas não é uma soma de projetos diferentes, porque até você não chega em um bom produto final, despende muito dinheiro e muitas energias. Você comentou sobre essa questão, né, do engenheiro italiano ter essa polivalência, digamos assim. E eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a visão do engenheiro brasileiro, por exemplo, na Itália ou em algum outro lugar do mundo. A visão que as pessoas têm do profissional brasileiro, das capacidades. Diria que as escolas brasileiras são muito boas, então... Claro, não todas, algumas escolas brasileiras. Então, o profissional brasileiro não é enxergado de uma forma
desvalorizada referente a outros profissionais. E claramente, sendo que o Brasil é dominado basicamente do mundo do concreto armado, a gente sabe que um graduado em engenharia no Brasil terá, na maioria dos casos, competências no setor do concreto armado. Isso é fato. Por exemplo, ninguém teria, por exemplo, na cabeça de contratar um graduado em engenharia no Brasil para iniciar a trabalhar nas construções existentes. Por quê? Existem, claro, mas mediamente não se forma gente que tenha competência no existente. Então, a gente no mundo sabe disso, não vai contratar mais um francês, vai contratar mais um português também, porque o Portugal está mexendo bastante com os existentes. Então, mas isso não é somente para um brasileiro. Pode dizer, mesmo um engenheiro americano, basicamente, não tem uma formação, não existe. Claro que tem, mas mediamente são muito mais aqueles... Hoje no mercado tem realmente uma falta de profissionais na base de restauração, né? Temos muito pouco profissional no mercado que trabalha com isso. Mas e para o engenheiro hoje trabalhar na Itália? Ele precisa fazer uma prova para poder trabalhar lá, né? Sim, para validar o currículo. Isso, para validar. Vários engenheiros brasileiros, várias escolas brasileiras têm um convênio com escolas de engenharia portuguesa. Então, ele pode atuar no Portugal, mas mesmo ele podendo atuar no Portugal e fazendo parte do Portugal da comunidade europeia, não pode atuar na Itália. Ou seja, é mais simples do que era no passado, mas ele tem que fazer uma prova para atuar na Itália, para se inscrever nos ordens dos engenheiros. E você sabe, o mundo, isso é uma diferença bem, acho, grande. Aqui, por exemplo, você faz um projeto estrutural, digamos. O engenheiro faz um projeto estrutural. Ele tem a responsabilidade técnica, o RT. Mas ninguém vai olhar o que ele vai julgar o que ele fez. Ou seja, isso não é propriamente assim. Ou seja, em projetos de uma certa relevância, pode ter uma pessoa terça que ela vai examinar o que foi feito. Tudo bem? Ou uma pessoa que faz um laudo, mas no final da obra. Mas não tem uma instituição onde você entrega o seu projeto estrutural. Justo? Não tem. Na Itália, além para fazer uma construção, além de ter a obrigação de ter um título urbanístico, então você, além de entregar o seu projeto na prefeitura, você tem que entregar o projeto estrutural em uma outra instituição independente que se chama de Genio Civile. Genio Civile é uma instituição que nasceu das escolas militares de engenharia. Você entrega o seu projeto estrutural, ele vai controlar se o seu projeto atende às normas. E se não atende, você não tem um título, não pode iniciar a obra. Porque qualquer, digamos, controle na obra, a justiça italiana para a obra. Então, digamos assim, tem um controle também do poder público sobre o projeto estrutural, mesmo sendo engenheiro projetista responsável. Mas a responsabilidade do engenheiro não fica, de qualquer forma, escondida, até que não acontece alguma coisa. Diz, não acontece nada. É atestado periodicamente. É atestado, então é um controle, diria, já em uma fase preventiva.
Isso pode parecer burocracia. É burocracia, claro, mas se você entende isso de outra forma, você pode entender que é um controle que serve para evitar alguma ocorrência negativa na obra, um controle a mais. Pelo que eu percebo aqui em Ribeirão, quando vai se fazer uma incorporação, né? Porque na urbanização realmente a gente passa os projetos para a prefeitura, de água e esgoto e tudo mais, mas na incorporação do prédio realmente não temos nenhum controle sobre o estrutural. A prefeitura ela analisa somente a parte arquitetônica e, pelo que eu tenho percebido da prefeitura, ainda temos a questão de que sim, a prefeitura faz o engenheiro assinar um termo dizendo que ele está seguindo as normas, as leis, analisa o básico da lei atual, mas não confere se ele está realmente atendendo todas as leis, as normas necessárias. Você só está assinando que você atende. Se acontecer alguma coisa lá na frente, você assinou. Então, E se ela atendeu, é sua culpa, tipo isso. Não sei esse controle. Saber que aconteceu alguma coisa na frente, acho não é interessante para ninguém. Não para quem fez o erro no projeto, nem pela construtora que executou, nem não, é uma forma de dizer, peraí, vamos. Mas o controle, isso não deve, porque, digamos, talvez isso pode parecer uma restrição nas possibilidades de atuação do engenheiro. Ou seja, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não. O controle é um controle, deveria ser um controle formal para entender se você atendeu à lei. O que entendo dizer? Claro, se você em uma região aqui onde tem uma sobrecarga pela cobertura de 50 quilos por metro quadro e você colocou no projeto 10 quilos por metro quadro, você não atendeu a lei. E acaba sendo uma distribuição de responsabilidade, porque passou por alguém para aferir. Então a responsabilidade não passa a ser só do engenheiro projetista. Não, isso não é assim. Ou seja, a responsabilidade permanece no engenheiro. O órgão público nunca vai ser responsável de qualquer falta do engenheiro. Por quê? Porque por quanto o controle possa ser bem feito, poderia não controlar tudo. Sim. Então, o poder público fala, eu não vou me responsabilizar pela sua responsabilidade. Eu tento entender de uma forma propedêutica se tem alguma coisa que evidentemente não foi atendida. Sim. Claro que pode ter algumas coisinhas que o poder público não enxerga e que mesmo não atende a norma. Certo. E deixa eu te perguntar, aproveitando, quanto tempo demora uma aprovação de um edifício alto lá? Porque passa por diversos departamentos a mais do que aqui. Então, acredito... Do título urbanístico? Aqui seria urbanístico. Pode ser. É para o projeto arquitetônico, para você poder iniciar uma construção e ter uma alvará de construção. Uhum. Digamos assim, se o que você fez é claramente na lei, pode passar 60, 90 dias. Nossa, aqui... Mas para dizer que você... Perdemos de novo. Para dizer que você é claramente na lei, tem uma fase antecedente onde os profissionais, os arquitetos... Na Itália tem uma figura também interessante, que é uma figura que é um técnico das edificações, que se chama de geômetra. Aqui não tem. É uma figura que existiu muito na Itália depois da Segunda Guerra, porque precisava de uma pessoa que tivesse conhecimento, capacidade, mas nem tanto como um arquiteto, porque a obra que deveria ser feita na reconstrução era muita. Então, é um técnico que a gente fala reconstruiu a Itália. É um técnico. O meu pai, de uma forma brincadeirosa, fala que se todos os geômetras na Itália tivessem a mesma expressão política, seriam dono do parlamento, sabe? Porque são muitos.
Ô Henrico, assim, a gente está se encaminhando daqui a pouco para o final. Eu queria falar mais um pouquinho de você, até por conta dessas 40 publicações, fato de você ser PhD. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas últimas publicações, em que áreas foram, como que elas foram aí abordadas e debatidas no meio profissional. As últimas elas foram na área duas áreas. Uma era a resistência ao fogo das estruturas, e até com 2 casos interessantes, porque um caso foi uma pesquisa que fazemos referente a um trabalho feito pela Ferrari. A Ferrari, alguns anos atrás, teve um incêndio bem grande numa parte da fábrica. A parte da fábrica era feita em premoldado, mas depois o acidente, a dúvida era: deveremos demolir completamente a estrutura ou a estrutura pode ser recuperada? E a gente conseguiu recuperar a estrutura, não demolindo completamente. É claro que para ele demolir tudo era uma perda de dinheiro enorme. Então, algumas publicações nas últimas são da resistência ao fogo, sempre no setor da resistência ao fogo. Outra história interessante referente às estruturas compostas, por exemplo, que a gente tem na cabeça que as estruturas metálicas não tinham resistência ao fogo. É assim, porque a 100 graus de temperatura o aço inicia a perder as suas características. Mas se o aço colabora com o concreto, a estrutura metálica já inicialmente sem nenhum tratamento, sem nenhuma pintura, tem uma resistência que não é zero. Então você parte de uma resistência, pode ser mais ou menos, pode ser maior, menor, mas já é alguma coisa. É interessante isso. E outras publicações foram referentes ao desenvolvimento sísmico de construções, porque você sabe que a Itália é um território fortemente sísmico, então construções históricas em área sísmica. Até aqui tive a honra de fazer, a USP me convidou a fazer um curso, o IAG da USP, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica, porque aqui você no IAG tem, eu acho, o maior experto da América Latina de ameaça sísmica, ou seja, ele detecta onde tem tremores, né? E eu fiz a parte de engenharia sísmica, e ele falou: o primeiro curso da história do Brasil é engenharia sísmica. Valeu. Parabéns. Henrico, eu tinha uma pergunta. Como você mencionou mesmo antes, que talvez na Itália tenha um pouco mais de valorização no engenheiro projetista, aqui no Brasil, por exemplo, você mencionou a Ferrari, um pessoal que trabalha com elas, o pessoal da Pininfarina, e aqui a gente tem um projeto em São Paulo, pela Cirela, que tem a assinatura do Pininfarina. Conheço. Qual que é o enaltecimento do engenheiro projetista? Não é igual ao do Pininfarina, que fez alguns traços. Como é que funciona a parte de ego? Você está fazendo uma das partes mais importantes, que garante que ninguém vai morrer dentro daquele apartamento. E como isso é visto? Isso já das primeiras vezes que eu cheguei no Brasil, isso me deu um pouco de transtorno para mim, porque se você enxerga as construções, você enxerga a placa da construção, você enxerga a arquitetura feita pelo, sei lá, Rodrigo, vai. E design de interiores feita pela Paula. E a bem. estrutura, ninguém E a estrutura sabe. você comprou onde? Na barca? Ou seja, parece que... Então, talvez falando com os engenheiros
assim brincando, deve ter uma revolução dos engenheiros no Brasil, por favor. A briga de engenheiro e arquiteto, voltamos. Esse é um assunto que não vai ter fim. Mas porque isso fica também, não na minha parte, eu sou filho de arquitetos, mas fica também... Arquiteto que quis ser diferente. Fica também na alma dos engenheiros, que normalmente, infelizmente, os engenheiros não sabem muito comunicar, ou seja, nem se interessam de comunicar muito o que fazem. Então, talvez seja uma culpa deles. O engenheiro não quer participar nas decisões também de nível público. Ou seja, ele sempre, isso é outra história maluca da formatura das escolas. Por quê? Porque aqui no Brasil, talvez no mundo, falta muito o engenheiro projetista. O que se forma aqui em outros lugares do mundo é engenheiro calculista. Qual que é a postura do engenheiro calculista? O engenheiro calculista sempre espera alguém que entrega para ele alguma coisa a ser calculada. Muito bem. O engenheiro projetista não. Ele projeta alguma coisa já do início. Então, talvez ele espera. É uma postura passiva, de qualquer forma. Então, o arquiteto, talvez mesmo falando coisa que não bate com coisa, mas ele se posiciona. Ele se vende melhor. Se posiciona. Então, é um convite para os engenheiros brasileiros, que são muito bons, as escolas, de novo, são muito válidas, a mostrar a própria digamos assim, capacidade. Sair da caixinha, né, gente? Porque a minha outra pergunta é isso. O arquiteto precisa mostrar, porque o que acaba vendendo é o projeto arquitetônico. Aí, se ele mostra, fica fácil das outras empresas procurar. Qual é o trabalho para o senhor encontrar projetos? A competência fala por si só, tipo uma Ferrari que você não vê propaganda em lugar nenhum. Como é que funciona essa parte da propaganda para o engenheiro projetista de estruturas? Muito bem. Bom, primeiro, o engenheiro projetista de estrutura, eu acho que tem três assuntos importantes. Hoje em dia, fazer projetos seguros, mas otimizados. Não dá mais no mundo desperder dinheiro e materiais. A gente fala muito de sustentabilidade. Um dos primeiros princípios para atender a sustentabilidade é empregar os materiais que precisa empregar. Ou seja, ninguém vai te dizer se uma viga de altura 50, 55, 45, ninguém questiona. Mas se uma viga que deveria ser 50 é 1 metro de altura, é óbvio que você perdeu muito material e nem tem... Ou seja, isso não deve chegar em uma diminuição de segurança. O coeficiente de segurança é uma questão. Mas a otimização é uma outra questão. E isso você, além da engenharia civil, você encontra sempre muito em outros setores da engenharia, onde as estruturas são importantes. Se você pensa, por exemplo, nos carros, nos aviões, onde tem uma estrutura, onde o peso próprio da estrutura, reduzir o peso próprio é fundamental para o melhor desenvolvimento. Então, isso é um primeiro assunto. Um segundo assunto é, talvez, resolver questões ou problemáticas incomuns. Para resolver questões ou problemáticas incomuns, mais ampla é a sua preparação, maior você pode fazer. E outra história, você falou qual é o caminho, é ser aberto a trabalhar com materiais diferentes. Eu acho que... eu queria saber como que está, você falou a questão da sustentabilidade, o que a Itália cobra de sustentabilidade? Hoje já tem certificações lá,
tem obrigações nas empresas ou ainda é muito distante? Porque aqui no Brasil tem e não tem, né? A questão da sustentabilidade é uma questão bem importante. Nós sabemos, como construção civil, que temos uma responsabilidade enorme. E a questão da sustentabilidade, como vai ser atendida por enquanto? Por enquanto, através de certificações em projetos. Mas a questão é sempre mais interessante, eu acho, é importante porque vocês sabem, com os critérios ESG, se você é uma empresa que atua de uma forma sustentável, você deveria ter muita mais facilidade em ter financiamentos, em ter condições diferentes. O problema é qualquer no mundo, sendo que, como em qualquer setor do mundo, não somente na construção civil, as forças do mal conspiram, conseguir dizer qual que é a sustentabilidade verdadeira. Porque muita gente não quer dizer qual que é a sustentabilidade verdadeira. Então, é tudo uma missão. Infelizmente, vou te dizer isso, nós, europeus, olhamos ao Brasil porque somos induzidos ao Brasil, a Amazônia, toda uma história de... A mensagem que, digamos, passou no mundo, até porque é muito simples e fica muito facilmente na cabeça da gente, planta árvores, salvará o mundo. Muito bem, se você planta árvores, faz coisa boa. Mas não é só isso. Mas não é suficiente no mundo, entende? Então, é tentar reduzir as emissões. Como pode reduzir as emissões? Fazendo de uma forma certa, não desperdendo material. E esse é outro conceito muito interessante da engenharia estrutural, tentando fazer as coisas com uma vida útil bem ampla, porque maior é a durabilidade do seu produto, maior é a sua sustentabilidade. Então, a construção que depois de 10 anos, 15 anos ou pouco, ela tem imediatamente patologias, claro que não é sustentável. Então, fazer isso. Pessoal, a gente já está se encaminhando para o final. Gustavo, você tem alguma última pergunta? Não, quero só agradecer o Henrico. Eu fiz essas várias perguntas sobre o profissional porque eu também sou um professor estudioso e gosto muito dessa área de entender como as coisas funcionam, né? Então é muito bacana ouvir um cara com essa bagagem com esse currículo. Então eu agradeço mais uma vez o convite por estar aqui com vocês e o privilégio aí poder conversar com um cara desse tamanho. Espero não seja a primeira e a última. Tomara. Lembrando que, infelizmente, esse episódio vai ao ar, não infelizmente, mas logo após uma palestra que o Henrico vai ter ministrado junto lá à Associação de Engenharia. Exatamente. Henrico, muito obrigada. Eu achei sensacional aprender cada vez mais um pouquinho, né? É interessante a gente ver esse paralelo, essa conectividade que temos hoje de informações. Muito obrigada. Obrigado. Henrico, tem alguma colocação, uma última palavrinha pra gente? A última colocação, acho que o que vocês estão fazendo é bem interessante. Por exemplo, isso na Itália não se faz muito, ou seja, um debate entre experiências internacionais, continue assim. Porque eu vejo que os jovens engenheiros brasileiros, os profissionais brasileiros estão enxergando sempre mais pelo exterior. Então, hoje, o mundo é globalizado e deve ser globalizado também nas experiências. Então, uma troca de experiências é sempre boa. Perfeito. Essa era uma pergunta que acabou escapando, mas o senhor pincelou ela um pouquinho. Exatamente no mundo globalizado, onde todo mundo tem acesso a todas as tecnologias, acaba facilitando, mas o quão isso realmente influencia?
vocês italianos procuram, deixa eu ver o que está sendo feito na Suíça ou no Brasil na hora de solucionar um problema interno, ou ainda continua bem internalizado essa busca por soluções? Falo pelo meu caso e falo para o que eu enxergo. No meu caso, sendo que eu tenho uma formação acadêmica, mas a minha pesquisa foi sempre uma pesquisa ligada à aplicação, não uma pesquisa teórica. É claro que eu tenho facilmente acesso às experiências internacionais, acaso, e gosto de comparar, de ver, de entender. Então, para mim, é simples. Normalmente, um profissional, como posso dizer, ele gosta de fazer o que ele mais ou menos sempre fez. Mas o mundo em cada setor da nossa vida, nos últimos 10, 15 anos, muda muito rapidamente, de repente. Então, não dá para não se atualizar. Eu vejo, por exemplo, na outra área, na medicina, os médicos que são mais atualizados, ele te falam, não, porque há alguns meses existe um novo remédio, ele já foi, o seu desenvolvimento, funcionamento já foi publicado em várias revistas, então dá para entender que a gente vai ter um espaço no cotidiano dedicado a entender o que está acontecendo no mundo, porque hoje com as tecnologias é muito mais fácil, não precisa mais ir a uma biblioteca e entender o que é. Dá mais rápido. Esse é um lado bom desse, digamos, de hoje. Perfeito. Quem quiser lhe encontrar, se tem alguma rede social, alguma coisa fácil para entrar em comunicação com o senhor? Comigo pode... na verdade, eu sou um pouco associado, mas... Faz parte. Mas você pode entrar no meu site, não tem nenhum problema. Minha objetivo esse ano, lá tem um blog, vou escrever alguma coisa. Mas... o dia acaba sendo sempre insuficiente para todas as coisas. Imagina você, um cliente de você chama você porque tem que resolver um problema e você fala, não posso te atender porque estou escrevendo no blog. Cliente não vai entender. Não seria legal. Ele fala, você é engenheiro ou você... YouTuber. Exatamente. Muito obrigado pela atenção. Esse é o Painelcast, pessoal, o podcast da EARP. Você pode nos ouvir e ver no Spotify e YouTube e nos ouvir em todos os outros tocadores, como o Apple Podcast, o Deezer, o Amazon Music. E os links estão no @EARP e no @Painelcast. Aproveita para nos avaliar, acionar o sininho, seguir, favoritar e, dependendo do que você nos ouve, por favor, faça os seus comentários, deixe seus pedidos. Se você tiver alguma sugestão de algum episódio, por favor, sinta-se à vontade. Por favor, sugira o entrevistado também. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências. E siga a gente nas redes sociais, no @AEARP e no @Painelcast. Compartilhe o episódio e até mais. Obrigado.